Dois atacantes, né? Quem nunca teve a dúvida de escolher entre dois, três, quatro atacantes, até, num videogame, em uma partida casual ali jogando com seu amigo no videogame. E isso define, né, muitas vezes como o time vai jogar, tendo dois atacantes, três, quatro e assim por diante. Bom, cada uma dessas formações traz uma vantagem e uma desvantagem também. Essa é uma formação 4-2-3-1, certo? Em que a gente tem praticamente três atacantes aqui, certo? Se você considerar esses, esses jogadores laterais, esses meias laterais, como pontas. A maioria dos times jogam assim, certo? Porque é como se fosse um 4-3-3 com um meia ofensivo, e daí por isso que fica um 4-2-3-1. E ele tem essa vantagem de conseguir atacar com muitos jogadores, mas ele defende com poucos jogadores. Com um atacante, por exemplo, em um 4-4-1-1, você tem pouca gente aqui na área e, é, e uma ligação não tão direta entre o meio de campo e o ataque. Agora, com dois atacantes, parece que a coisa se resolve, certo? Com dois atacantes, parece que você tem uma ligação equilibrada aqui no meio de campo, você tem um ataque equilibrado na área do adversário também, você tem uma defesa também equilibrada. E o objetivo desse vídeo é mostrar o porquê que dois atacantes trazem, né, esse equilíbrio para uma equipe. Bom, pegamos como exemplo o Palmeiras, né? Palmeiras atualmente joga com Flaco Lopes e o Vitor Roque no ataque, certo? E esses dois jogadores, eles estão em fases muito boas, fazendo bastante gols, conseguindo ali comandar o ataque do Palmeiras, que perdeu o Estevão, né? Com o Estevão, o Palmeiras jogava em um 4-2-3-1, dessa forma, com o Estevão na ponta, um dos atacantes apenas, né? O Vitor Roque às vezes sendo jogado até de ponta aqui, mas como o Estevão saiu, o Abel encontrou a solução de colocar os dois atacantes do elenco juntos. O que isso traz para o time e por que teve uma diferença tão grande assim no estilo de jogo, na maneira do time jogar e principalmente nos resultados, certo? Com dois atacantes aqui, você não apenas incomoda muito mais a defesa do adversário, que dependendo do atacante, por exemplo, um Vitor Roque, leva consigo dois marcadores, né? Então o zagueiro e o lateral às vezes se posicionam marcando um jogador apenas, porque, por exemplo, o Vitor Roque é muito forte fisicamente. Isso faz com que um jogador apenas, um zagueiro apenas, vai ficar cometendo faltas, não vai conseguir roubar a bola devidamente, né? E isso faz o time perder, o time adversário não conseguir jogar. Então, com dois atacantes, aqui você consegue um equilíbrio muito bom aqui no ataque. Dentro da área, né? Na verdade, vamos começar do começo, né? Na saída de bola aqui, então, temos dois atacantes. Esses dois atacantes,
caso o time adversário escolha pressionar, certo? Vou pôr uma saída de 3 aqui, simples. Então, caso o time adversário resolva pressionar no campo, dessa forma mais ou menos, uma pressão individual nesse caso, os atacantes eles vão estar aqui prontos para disputarem com os zagueiros adversários e conseguir uma segunda bola. Então, o goleiro pode jogar aqui direto e já cair numa segunda bola com os meio-campistas. Isso não é por acaso, essa segunda bola que sobra para o time. Por quê? Porque com os dois atacantes jogando próximos uns do outro, jogando próximos aqui, você sempre vai ter essa dupla chance em uma bola aérea aqui, por exemplo, certo? Isso vale também para os meio-campistas ou para os pontas, que já que sabem que a bola vai para o atacante, podem fechar por dentro e já se preparar para essa segunda bola e já sair num contra-ataque, por exemplo, contra o time adversário. Essa dinâmica, né, dos dois atacantes é fundamental, até porque o jogo com dois atacantes ele é baseado em química, né? Ele é baseado em sinergia entre os dois jogadores, né? Em um entendimento de um estilo de jogo do outro jogador. Então, se você tem um atacante mais parrudo, mais jogador de área, você já sabe que essa bola vai ser lançada nele. E daí, o outro atacante, dependendo das características, vai ter que se adequar ali ao estilo de jogo do outro. Então, se esse atacante ele é mais armador, no sentido de recuar para armar as jogadas, ao invés de correr para o ataque, aí o que você faz? Então a bola vem aqui para o jogador de área, o outro atacante recua, a bola sobra nele, o zagueiro vem sendo atraído por ele e os outros pontas fazem o papel de correr, né? De atacar esse espaço vazio. Nem sempre isso acontece, né? E daí é um problema. Quando os dois atacantes não se conversam, aí temos um problema. Porém, a gente já vai chegar lá. Mais avançado aqui no campo, temos um time defendendo em um 4-4-2 e os dois atacantes aqui na área, certo? Prontos para atacar a área, na verdade. Ponto aqui. Daí o time está jogando mais ou menos assim. Se a bola está aqui na lateral, por exemplo, e você tem esses dois atacantes atacando a área, o que acontece é justamente essa atração da marcação, certo? Em que, se o atacante corre para cá, por exemplo, para atacar esse espaço aqui, nas costas do lateral, o lateral vai ter que acompanhar, certo? E o zagueiro também. E, na verdade, o que vai acontecer é abrir esse espaço nas entrelinhas para algum jogador infiltrar e conseguir pegar essa bola aqui, que vai vir aqui assim. E daí já chuta pro gol, certo? Então a bola vem aqui e já chuta pro gol direto.
Isso que os dois atacantes permitem é um ataque à área, mas com mais qualidade, ao invés de mais quantidade de jogadores. Você pode também colocar mais jogadores na área. Então, se você tem dois atacantes, você pode pôr 1, 2, 3, 4, 5. Não, calma aí. Você pode pôr os dois atacantes mais 5 jogadores atacando a área do adversário, o que é bastante coisa, já que o adversário vai recuar e você vai praticamente preencher o campo inteiro com esses jogadores atacando a área e ficando bem mais fácil de fazer um gol. Porém, o que eu quero dizer aqui é essa qualidade na chegada na área, né? Então não adianta nada você pôr todos esses jogadores aqui dentro da área, só que não conseguir jogar a bola dentro da área, né? Então a bola não faz, você não tem espaço para colocar essa bola aqui dentro para esse tanto de jogadores fazerem alguma coisa. E jogando com dois atacantes você permite isso, já que os zagueiros e laterais vão estar ocupados com eles aqui na área. Agora, eu vou falar um pouco da dinâmica do Palmeiras, como é que funciona, certo? Então, a dinâmica dos atacantes do Palmeiras funciona da seguinte forma. Aqui temos uma saída de 3, que o Abel sempre faz, certo? Os dois atacantes aqui. O Felipe Anderson agora jogando um pouco mais por dentro, junto com o Andreas Pereira também por dentro. O Piquerez aqui bem aberto. E tem um outro jogador também, que agora não me recordo quem que é, mas tem um outro jogador também de meio aqui no time do Palmeiras, certo? Então o que o Palmeiras faz, certo? O Flaco Lopes, ele é um atacante que recua para receber essa bola, enquanto o Vitor Roque é um atacante que ataca o espaço, ao mesmo tempo que ele consegue fazer também um pivô. Isso dá algumas versatilidades para o time do Palmeiras, certo? Então, aqui no meio de campo, na região do meio de campo, ele já ganha do adversário que se defende em 4-4-2, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5 jogadores nesse meio de campo, contando com o Flaco Lopes que baixa aqui para jogar também. Então, normalmente o que acontece é que a bola vem aqui para o Giai avança também, dando essa largura no campo. E aqui você já tem um duelo perdido, entre aspas, do adversário, porque você tem vários jogadores aqui no meio de campo que conseguem dar qualidade para esse passe e tem espaço suficiente para sair jogando. Principalmente se esses dois jogadores não marcarem. Se esses dois atacantes aqui não marcarem. Aí que a coisa fica mais complicada ainda para o time adversário. Então, essa dinâmica dos ataques, né, dos atacantes do Palmeiras, é essa, que o Flaco Lopes baixa e o Vitor Roque já está pronto para atacar esse espaço, que é onde o defensor larga essa bola, certo? Larga essa posição e ele já está pronto aqui para atacar esse espaço com o Flaco Lopes
ou tocando direto para o Vitor Roque, ou então fazendo um passe aqui que já consegue conectar ali no ataque e ficar na cara do gol. Outra jogada também que o Palmeiras faz bastante, principalmente quando está nessa situação aqui de pressão, né, do time adversário. Então, nessa situação de pressão do time adversário, o Palmeiras ele normalmente sai jogando, certo? Porém, como o adversário está pressionando aqui, está colocando uma dificuldade aqui na saída de bola, ele mira no Vitor Roque e já lança essa bola direto nele, que consegue proteger, né, na frente do defensor, e daí ou ele toca para alguém que está passando, ou então ele mesmo consegue girar e partir para o ataque, ou então ele toca para o Flaco Lopes, que baixa também para conseguir jogar aqui também, certo? E daí aqui ele pode distribuir o jogo de forma livre. E depende, né, bastante da jogada, mas o principal é justamente essa conexão entre as duas características dos dois atacantes. Não basta você combinar um atacante apenas, porque os dois têm que estar em sinergia, os dois têm que estarem em uma conexão, né? É por isso que a gente não vê tantas mais duplas de ataque. A gente vê mais trios de ataque, né? Com 3 atacantes. Tanto por essa questão de ter mais número atacando a área, quanto também por essa questão de ser mais difícil você conseguir essa sinergia, você conseguir esse entrosamento entre esses dois atacantes, entre esses dois jogadores aqui de ataque, certo? É mais difícil você conseguir combinar duas características que parecem que não se conversam, do que você apenas colocar um meia que distribui o jogo e os 3 atacantes aqui com as suas características, certo? Normalmente os pontas vão conseguir fazer essa infiltração, certo? E o atacante pode ser um atacante de área, um atacante, um falso 9, pode ser um atacante que ataca o espaço também, junto com os pontas, e por aí vai. Outra dinâmica também, né, outra dupla de ataque bastante que fez bastante sucesso no futebol internacional foi a dupla do Harry Kane com o Son no Tottenham. Então o Harry Kane baixava também, assim como o Flaco Lopes, porém o Flaco Lopes ele tem essa característica de conduzir a bola mais, conduzir a bola melhor, certo? Ao invés de distribuir o jogo aqui, por exemplo, para um dos pontos que está passando, provavelmente aqui, se ele recebesse essa bola aqui, ele partiria para cima do defensor e conduziria a bola até o gol. O Harry Kane não. O Harry Kane ele tem essa característica de passe melhor, de passe mais bem colocado, e daí os pontas avançam, né? E ele consegue justamente fazer esses passes nas costas da defesa. Então, como eu estava dizendo, com o Son, né? Vamos supor que o time adversário está mais ou menos dessa forma. Com o Son, então ele baixava, atraía o marcador e o Son tinha todo o espaço do ataque para correr.
logicamente essa aqui é uma situação de pressão do time adversário, né? Então é mais fácil ter esse espaço aqui nas costas para correr. Mas num jogo normal, né, de uma situação assim, por exemplo, era exatamente a mesma coisa que acontecia. A diferença é que os jogadores estão um pouco mais perto, né, do gol adversário. Então aqui, por exemplo, você tem uma saída de 3 aqui. O time adversário defendendo em um 4-4-2. Os atacantes aqui pressionando, né, defendendo aqui contra essa linha de 3. E daí você consegue uma saída aqui, por exemplo. Foi um erro de marcação do time adversário e você conseguiu esse passe aqui. Aí o adversário salta, certo? Vai saltar assim. Aqui você tem um outro espaço. E o Harry Kane recebe aqui, justamente na posição que ele gosta, né? De receber essa bola mais atrás para conseguir ter esse lançamento, né? Ter essa capacidade de enfiar a bola lá de enfiar a bola para os seus companheiros, certo? E daí o Son corria, né? O Son e outros jogadores também corriam atrás nas costas da linha da defesa e conseguiam fazer justamente o gol por conta dessa descida e dessa combinação de características entre os dois atacantes. Bom, na parte de ataque é isso, tá? Espero que vocês tenham entendido essa parte, porque é a parte principal, inclusive, dessa dupla de atacantes. Mas também temos uma breve passagem para a parte defensiva, certo? Que nem só de ataque vivem os atacantes. Então, temos também uma parte defensiva deles, em que não é tão complicada, tá? É mais de noção mesmo ali do jogo, do que se pede e da orientação que o técnico passa para eles. Então, com dois atacantes, você pode pressionar com os dois, tá? Você pode pressionar com os dois e fazer uma linha de 4 aqui praticamente, bloqueando essa passagem da fase de construção para o meio de campo. Então você consegue fazer isso. Ou você também consegue se defender em 4-4-2 com um dos atacantes segurando o volante. Então um dos atacantes bloqueia esse passe para o volante, enquanto o outro corre incansavelmente atrás dos jogadores adversários para roubar essa bola. É mais ou menos assim que o Palmeiras defende, tá? Com o Flaco Lopes correndo atrás dos marcadores. E daí, na verdade, o Vitor Roque fica como um ponta. O Flaco Lopes aqui corre contra os marcadores aqui. E o Vitor Roque fica como um ponta. E oh meu Deus. E o Felipe Anderson fica aqui segurando o zagueiro. Uma espécie de meia, né? Ele fica numa posição como se fosse um meio atacante, segurando aqui o volante adversário e deixa o Piquerez com o outro ponto. É basicamente isso sobre os dois atacantes. Essa é uma forma de jogar que demanda
uma sinergia muito grande entre os dois jogadores, que demanda um esforço, um entrosamento ali entre eles, bastante trabalhado, de acordo com suas características, né, a sua forma de jogar, e que não é muito utilizada hoje em dia, mas que tem o seu poder quando bem utilizada, né, quando bem otimizada, eu diria, em que você consegue aumentar os pontos fortes dos jogadores, dos dois atacantes, e diminuir os pontos fracos deles, com essa espécie de sinergia entre os dois jogadores ali da frente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e assista esse outro vídeo do Flamengo de Jorge Jesus, que também tá um chuchuzinho. Falou!